Então vamos lá para os últimos versos do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Você tem que abrir devagar, porque Eclesiastes é um livro pequenininho, senão você passa por ele, né? Eclesiastes 12, dos versos 9 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estou sentindo. Então, né? Ok. Verso 9 diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados. As sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Agora te suplicamos, ó Deus, graça, sabedoria, Pai, para ministrar a Tua palavra aos Teus filhos nesta manhã. Que o Senhor toque na minha vida, assim como o Senhor tocou na vida do profeta Isaías, Pai, purificando o lábio dele, purificando o coração dele, a mente dele, Senhor, para que ele pudesse ser um fiel mensageiro da Tua palavra. Também oro, Senhor, pelos Teus filhos, para que o Senhor toque em cada coração, em cada mente, que toda aquela preocupação que estava no coração do Teu filho e filha, antes de entrar aqui, Pai, que esta preocupação seja, ó Deus, interditada agora, e que o coração e a mente do Teu filho e da Tua filha estejam inteiramente, Senhor, voltados para receber a Tua palavra nesta manhã. Nós suplicamos isso, confiando no nome santo de Jesus, e que a igreja de Deus diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu coloquei como um subtítulo dessa palavra: o que realmente importa saber. Como eu disse, nós estamos por finalizar mais um estudo bíblico aqui, de um dos livros da Bíblia, como foi no livro de Tiago. Me coube a tarefa de encerrar a jornada de estudos em cima de Eclesiastes, que eu e outros pastores realizamos aqui deste púlpito aos irmãos e irmãs. Eclesiastes tem se mostrado para muitos estudiosos um livro pessimista e cínico. Muitos estudiosos tiveram dificuldades, até mesmo para entender que Eclesiastes deveria estar no cânon sagrado, porque entenderam que esse livro era um livro um pouco pessimista demais, ou até mesmo que tinha alguns aspectos de ser cínico. Quando a gente fala cínico, a gente está falando de um tipo de literatura, o cínico. Então Eclesiastes sofreu por conta disto. Foi um livro que sofreu muita resistência, tanto dos rabinos, como de alguns exegetas cristãos do primeiro século. Os rabinos, que assim como os exegetas cristãos que estudaram e identificaram os livros que deveriam fazer parte do cânon sagrado, a mesma coisa rabinos estudaram para ver quais os livros deveriam fazer parte do Antigo Testamento. E Eclesiastes encontrou resistência dos dois grupos, tanto de rabinos como de exegetas cristãos do primeiro século. No entanto, alguns estudiosos consideram que a desesperança expressa no livro de Eclesiastes, ela tem um lugar particular
na história da obra salvadora de Deus. Eclesiastes isolado, ele pode parecer uma coisa. Mas Eclesiastes, quando fazendo parte da composição da história da redenção, do plano da redenção, aí sim ele se encaixa de uma maneira perfeita, como nós vamos ver nesta manhã. Então, por conta disso, Eclesiastes foi um livro adotado no cânon sagrado. Pois o que o livro mostra em todo o tempo é que a vida debaixo do sol não tem sentido se o homem não buscar o Criador e a solução que ele propõe em sua palavra. Então, Eclesiastes, isolado de Deus, é um livro sem sentido. Mas quando nós entendemos que esta vida debaixo do sol, sem sentido, que o autor está ali falando o tempo todo, ele está dizendo isso o tempo todo, essa vida sem sentido debaixo do sol. Mas quando nós trazemos Deus para essa composição, aí sim, nós vemos que Deus traz uma resposta e uma solução para isso. Então eu creio que a mensagem principal do livro já está bem compreendida por todos nós aqui. Certo, meus irmãos? Sim ou não? Quem acompanhou o estudo aqui, Bispo Jorge, eu, Pastor John, Pastor Edilson, outros pastores que vieram quando um ou outro faltou, nossa tarefa foi essa, expor a mensagem de Eclesiastes. E eu acho que essa mensagem, ela foi bem compreendida por todos nós. Então, o meu trabalho nesta manhã será semelhante a um trabalho de professor. Quem aqui é professor aqui? Quem é professor? Ali, a irmã. Pode ser professor aposentado. Quem foi professor ali, a irmã, outra ali. Então as irmãs vão entender o que o pastor está falando aqui, né? Certamente, quem não foi professor, esteve na posição de aluno. Então quem foi aluno aqui? Todo mundo levanta a mão, né? Porque se não foi professor, aluno foi, né? Então todos nós fomos alunos. Eu não me recordo o nome de todos os professores que eu tive, né? Não me recordo, né? Mas eu gostava muito de um tipo de professor, né? Daqueles professores que no final do trimestre, na época da realização das provas, ele dizia assim, mais ou menos assim, não falte a aula da semana que vem, porque eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que vai cair na prova. Quem é que gostava de professores assim? Facilitava a nossa vida, né? Dizia, olha, vou dar um resumo de tudo que vai cair na prova e o melhor é que ele realmente cumpria aquilo que estava prometido. Então esses professores eram professores especiais, né? Porque ajudavam, estavam ali trazendo o resumo daquilo que ia cair na prova. Quem já teve professores assim? Eu me lembro desses professores e eram maravilhosos, né? O pregador e o sábio que escreveu o livro de Eclesiastes, ele está fazendo exatamente isso aqui nos últimos versos do livro. Ele está trazendo o resumo daquilo que importa saber para vivermos a nossa vida debaixo do sol. Ele está trazendo esse resumo. Depois de ter falado do último estágio da vida, quem esteve aqui no domingo passado, ouviu a pregação do Bispo Jorge, em que ele falou do último estágio da vida. Qual foi o último estágio da vida que ele falou? Quem se lembra da pregação? Sobre a velhice, né? Sobre a velhice, sobre aquele estágio em que o corpo começa a entrar, vamos assim dizer, no seu processo de finitude, né? E chegam os últimos dias. Então, o pregador está, depois de ter falado da velhice, o que nos resta, meus irmãos? É entendermos as coisas que estão além disso. Então ele está trazendo aqui o resumo daquilo que importa saber para vivermos a nossa vida debaixo do sol. E a primeira coisa que o pregador faz é mostrar que ele e todos os outros que se deixam ser usados pela sabedoria estão a serviço de Deus, chamado por ele, né, aqui no texto bíblico, de o único pastor. Todos aqueles que se envolvem com a verdadeira sabedoria, com a sabedoria de Deus,
estão a serviço do Senhor, que é chamado aqui pelo sábio de o único pastor. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, como nós aprendemos ao longo desse estudo de Eclesiastes, não é aquela que produz respostas fáceis para os problemas da vida. Nós estamos cansados dessa sabedoria. Essa sabedoria aparece todo o tempo na televisão. Essa sabedoria aparece todo o tempo nas propagandas. As soluções fáceis para os problemas da vida. Até hoje, nós temos os especialistas que estão vendendo soluções fáceis para você parar de sofrer, para você alcançar o sucesso. Essas propagandas estão por aí em todos os lugares. E houve um tempo, irmãos, em que as palavras agradáveis eram aquelas que também eram verdadeiras. Mas esta associação com o passar dos séculos tem se tornado cada vez mais fracas. O autor diz aqui, deixa a sua Bíblia aberta, né? Ele diz aqui no verso 10: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então ele está fazendo uma associação aqui entre dois tipos de palavra: as palavras agradáveis e as palavras de verdade. Então houve um tempo em que as palavras agradáveis eram as palavras verdadeiras, eram as palavras transformadoras, eram as palavras que o ser humano precisava ouvir. Mas com o passar dos séculos, essa associação tem se tornado cada vez mais fraca e inútil, vamos assim dizer. O pregador acabou de anunciar a palavra verdadeira, que a morte chegará aos homens. E agora anuncia a palavra verdadeira, que o homem precisa se voltar para Deus. O autor está falando de duas coisas aqui, né? Ele está dizendo, a palavra verdadeira, todos nós vamos morrer. Eu não ouvi nenhum amém. Essa é uma palavra verdadeira, meu irmão. Todos nós vamos morrer. O autor falou isso nos versos anteriores. Então ele falou essa palavra verdadeira, mas ele também falou algo que todos precisavam ouvir, que a soma da vida é: teme a Deus, obedeça os seus mandamentos. E eu pergunto aos irmãos, estas palavras de verdade são para você palavras agradáveis ou não? Há muitas pessoas que querem ouvir palavras agradáveis, mas não querem ouvir palavras verdadeiras. Estão rejeitando as palavras verdadeiras. Nós, como povo de Deus, não. Nós precisamos ouvir as palavras verdadeiras e entender que elas são palavras agradáveis para nós, transformadoras para nós. Certamente que não são palavras agradáveis para aqueles que criam uma bolha para si mesmo, achando que nunca morrerão e nunca terão que prestar contas para Deus. Então, nós vivemos numa época que as pessoas não querem saber que vão morrer. E muito menos que depois de morrer vão ter que se apresentar ao justo juiz das suas vidas. Não, não me fale isso, eu não quero saber essa palavra verdadeira, porque para estas pessoas essas palavras não são agradáveis. Mas a Bíblia não tem essa preocupação. A Bíblia nos traz as palavras verdadeiras e elas devem ser agradáveis ao nosso coração. Então, para o povo de Deus, estas palavras serviam como uma convocação para sempre dependerem do Senhor, sempre se voltarem para o Senhor. Eu creio que quando nós temos contato com a nossa finitude, isso deve nos fazer voltar para o Senhor. Vemos até às vezes que isso acontecendo em pessoas que não são crentes. Quando tem uma doença grave, quando chegam próximo da morte, vamos assim dizer, da realidade da morte, essas pessoas até mudam um pouco da sua vida, começam a querer buscar as coisas mais elevadas ou espirituais, porque estão diante de uma verdade que não podem fugir. Então o sábio mostra isso. Palavras verdadeiras, elas devem ser para nós palavras agradáveis. Posso ouvir um amém dos irmãos?
O povo de Deus tem que amar as palavras verdadeiras, e elas devem ser agradáveis a nós. O sábio também mostra que a inspiração destas palavras verdadeiras tinha uma fonte. Quem é que estava inspirando essa palavra verdadeira? Quem é que estava trazendo isso ao povo? Diz aqui, no verso 10 e 11: procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas por quem, meus irmãos? Então o pregador, ele reconhece aqui que essas palavras inspiradas, essas palavras verdadeiras, essas palavras agradáveis, elas eram dadas por um só, o único pastor. O pastor que estava conduzindo Israel desde o Egito, e que o tinha feito gozar de um tempo maravilhoso sob o reinado de Salomão. Nós devemos entender que, seja Salomão ou o autor do livro de Eclesiastes, ele está escrevendo aqui num tempo de bonança no povo de Israel. Eles estavam desfrutando de um tempo maravilhoso, do reinado unido, de um reinado próspero, eles estavam alegres com isso. Então eles estavam vivendo esse tempo desde a saída do Egito, e agora um tempo maravilhoso no reinado de Salomão. Então, considerando Salomão como o autor do livro, ele diz que as suas palavras eram inspiradas ou dadas pelo único pastor. Então, certamente que se aquele que dava as palavras para Salomão, e ele chama de único pastor, esse certamente era menor, igual ou maior que Salomão. O que os irmãos entendem disso? Era maior que Salomão. Ele era maior do que Salomão. E quem é então esse? Quem é esse que Salomão está chamando aqui de único pastor? Ele diz que essas palavras que ele estava dizendo veio dele, né? Quem é esse? Que aqui em Eclesiastes ainda está meio que nebuloso, mas que mais tarde, ainda nessa pregação, nós vamos revelar quem é esse único pastor. Quem é esse? Amém, meus irmãos? Então guarda aí essa questão para respondermos daqui a pouco. Então, depois de mostrar que a inspiração da verdadeira sabedoria, das palavras verdadeiras, das palavras agradáveis, depois de mostrar que isso vinha do único pastor, o sábio mostra que não há limite para a produção de conhecimento, aqui no texto representado pela produção de livros. Ele diz aqui no verso 12: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E olha que quando o autor escreveu isso aqui, a produção de livros era algo bem diferente do nosso tempo, né? Os irmãos que talvez pesquisem, leiam, conheçam um pouco disso, né? Era bem diferente, era bem rudimentar, considerando o modo de hoje. Produzir livros naquela época era algo extremamente difícil, pois, só para começar, né, ontem eu imprimi aqui meu esboço, tem aqui as folhas, né? Isso aqui que nós temos tão facilmente hoje, naquela época não se tinha isso. Não se tinha essas folhas de celulose. As folhas eram o papiro, que para ser produzido, né, tinha todo um trabalho. Quando não, tábuas de argila, né? Se pegava ali a argila, aquelas brincadeiras que hoje criança faz, né? Quem gostava de brincar com barra aí, né? Amassar, fazer os moldes. Uma das utilidades na época era fazer folhas para se escrever com argila. Se fazia as tábuas de argila. E muitos dos descobrimentos, né, que a arqueologia tem feito por conta disso, que essas tábuas estão enterradas por aí, foram perdidas, e algumas delas são recuperadas, e às vezes elas desvendam uma época que nós não tínhamos muito conhecimento, né? Alguns anos atrás, eu fui lá em Londres,
visitei lá um museu e tinha lá uma das peças que eu quis ver, foi a chamada Pedra Roseta, né? É uma pedra que estava lá os hieroglifos, né? E que foi uma pedra fundamental para se descobrir as formas de escritas do passado. Então, na época de Salomão aqui, escrever livros não era algo fácil. E ele está dizendo aqui, olha, não há limites para a produção de livros. Precisava então do papiro, das tábuas de argila para fazer o registro e mais. Um livro precisava ser reescrito, tantas cópias você queria dele. Todos nós aqui estamos com a nossa Bíblia, amém? Mas na época em que isso foi escrito, o texto de Eclesiastes, essa primeira Bíblia para se ter, alguém teria que escrever toda ela, no papiro ou na argila. Aí a cópia da Denise, o que deveria fazer, meus irmãos? Escrever tudo de novo. A cópia do irmão ali, tudo de novo. Então, Salomão está dizendo, ó, não há limite para produzir livros, mas produzir livros era algo extremamente difícil. A imprensa, né, a invenção da imprensa de Gutenberg só veio no século XVI, que facilitou muito, aí sim, a produção de livros e de escritos. No entanto, mais desafiador do que esse processo mecânico, irmãos, o que o autor está querendo destacar aqui não é o processo mecânico de fazer livro. O que o autor está querendo mostrar aqui é a respeito do conhecimento em si. O que ele está dizendo é que não há limite para o conhecimento humano, para a produção do conhecimento humano, para o avanço do conhecimento humano. As ciências, elas também se desenvolveram nos últimos séculos, se multiplicaram ao longo dos últimos séculos. Há ciências que não existiam na época de Salomão e que com o passar dos séculos passaram a existir. Por exemplo, uma ciência bem recente é a sociologia. Sociologia é uma ciência do final do século XVIII, final do século XVII, é bem recente, alguns séculos para cá. A psicologia, que muitos estão estudando hoje, é uma ciência recente. A ciência da computação, quem fez aí, estudou a respeito disso, é algo recente, extremamente recente. Por que essas ciências e outras são recentes? Porque o objeto de estudo dessas ciências não haviam ainda sido descobertos ou ainda não haviam sido demarcados. Então, o que Salomão, ou o autor de Eclesiastes, está mostrando aqui, é que a ciência vai avançar. É que o conhecimento humano vai avançar. Nós estamos num estágio que se está falando muito sobre a inteligência artificial. Não sabemos para onde isso vai nos levar. Os filmes de ficção nos mostram aí. Quem já tem a minha idade aí, mais ou menos, já passou dos 50, já viu filmes de ficção há 30 anos atrás, que dizia assim, será que isso um dia vai existir? Hoje nós estamos vivendo essa realidade, de poder falar com uma pessoa que está na Europa, através de um celular, em real time, vendo a pessoa ali, conversando com a pessoa. Então, a ciência vai avançar, o conhecimento vai avançar. É isso que o autor está querendo mostrar aqui, que novas ciências serão descobertas. E aí, a pergunta que o autor deixa aqui é, até onde a ciência pode chegar? Ou mais, até onde a ciência quer chegar? A Bíblia nos oferece uma resposta para essa pergunta. No sentimento que moveu os construtores da Torre de Babel. Quem conhece o texto, eles queriam, através da ciência mecânica, construir uma torre onde eles pudessem chegar aonde, meus irmãos? Nos céus. E serem tão grandes como quem? Como o próprio Deus. Então nós vemos que esse sentimento que move a ciência, em que Deus não esteja no meio dela, esse é o sentimento de querer chegar ao topo, de querer falar em nome de Deus. E o que o sábio de Eclesiastes combateu na sua época,
foi uma sabedoria que prescindia de Deus, né? Uma sabedoria que negava a Deus, uma sabedoria que ignorava a soberania e os desígnios mais elevados de Deus. Foi isso que o sábio está combatendo aqui no livro de Eclesiastes. Ele está combatendo a resposta fácil. Ele está combatendo, né, ele está dizendo que os dilemas da vida não podem ser compreendidos se Deus não estiver no meio da solução. É isso que o autor de Eclesiastes está combatendo. E de uma maneira ainda maior, meus irmãos, eu digo que esta é a nossa luta ainda hoje. Essa é a luta da igreja. A igreja é tão combatida nos nossos dias, porque ela se levanta para dizer que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vemos que esse tipo de ensino já foi banido das escolas, esse tipo de ensino já foi banido da ciência. Qualquer pessoa que queira falar de uma maneira científica, é vedado que se fale a respeito do Criador. É vedado que se fale de Deus como o Criador de todas as coisas. Então, por isso que a igreja é combatida, porque a igreja continua dizendo, Deus é o Criador de todas as coisas. A igreja é combatida, porque ela se levanta para dizer que a vida sexual foi planejada por Deus para ser desfrutada dentro do casamento. Mas o mundo diz que não. O mundo ignora os planos, os ensinos, né? A maneira que Deus construiu a vida. Então, o que o sábio quer mostrar, irmãos, preste atenção nisso que o pastor vai falar, porque aqui tem um termo técnico e um pouco acadêmico. O que o sábio quer mostrar é que por trás de todo conhecimento teórico que o homem possa produzir, está um conhecimento pré-teórico, um conhecimento espiritual, e que a ciência nega isso. Eu vou repetir isso de novo. Por trás de todo conhecimento teórico, né, que o homem possa produzir, há um conhecimento que antecede a isso. É pré-teórico, é espiritual, né, é dado pelo próprio Deus, e que o homem não pode se desvencilhar dele. O homem não pode se desvencilhar disso que Deus colocou no próprio alma e no próprio coração humano. Este conhecimento pré-teórico tem a ver com a questão mais fundamental, com a cisão que aconteceu na alma humana no Éden. A questão desse conhecimento pré-teórico vem essa questão principal. Deus importa ou não importa? Foi isso que lá no Éden, Adão respondeu. Foi isso que lá no Éden, Eva respondeu. E é isso que ao longo dos séculos, o homem tem respondido. Deus importa ou Deus não importa? Isso é algo pré-teórico, porque todo o conhecimento que vem está fundamentado nisso. Porque se Deus não importa, a ciência vai para um caminho. Se Deus importa, os que vão fazer ciência pressupondo, né, tendo a pressuposição de Deus, vão para outro caminho. E é essa cisão que acontece no mundo. Deus importa ou não importa? Ele está dizendo, olha, podem fazer conhecimento, podem produzir livros, podem fazer especulações mil, mas a questão é, Deus importa ou não importa? E quem estudou o livro de Eclesiastes, e aqui chega no final desse livro, o sábio não deixa dúvida, o sábio que escreveu Eclesiastes, não deixa dúvida a respeito da sua posição. Qual é a posição dele? Deus importa ou não importa, meus irmãos? Deus importa. É isso que ele disse em todo o livro e está dizendo aqui no resumo, Deus importa. Ele anunciou isso diversas vezes, lembrando, né, que quem teme a Deus sai ileso. Ele está lembrando do temor do Senhor, né? Ele está nos mostrando isso o tempo todo. Ele não é contra o conhecimento ou a ciência. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, não é contra o conhecimento e a ciência.
O cristão também não deve ser contra o conhecimento e a ciência. Nós estamos aí no campo da ciência, cada um de nós, seja no campo da ciência da educação, seja no campo da ciência da engenharia, seja no campo da ciência das ciências sociais, nós estamos no campo da ciência. Então o cristão não deve ser contra o conhecimento e a ciência. O que devemos mostrar em qualquer lugar que estejamos é que o sumário ou o néctar do conhecimento é fundamentado nestas duas verdades que Eclesiastes coloca aqui no final. Verso 13. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, assuma, o sumário, o néctar é este: teme a Deus e faz o que, meus irmãos? E guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então o sábio, ele está mostrando isso. Nós não somos contra o conhecimento, nós não somos contra a ciência, mas a pressuposição que fundamenta o nosso conhecimento, que fundamenta a nossa ciência é essa: o temor a Deus, é trazer Deus para a equação. O temor a Deus foi um refrão em todo o livro de Eclesiastes. Vamos relembrar, só para que os irmãos possam sair daqui com isso gravado. Abra aí, capítulo 3, verso 14. Só para os irmãos, eu só vou ler 3, mas tem mais. Capítulo 3, verso 14 de Eclesiastes. Vamos ver o refrão que está nesse livro. Verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. Isto faz Deus para que os homens façam o que, meus irmãos? Temam diante dele. Capítulo 5, verso 7 agora. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, fazes o que, meu irmão? Teme a Deus. Capítulo 8, verso 12. Diz aqui: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que fazem o que, igreja? Aos que temem a Deus. E agora, no capítulo 12, verso 3, de tudo que se tem ouvido, a suma é essa: teme a Deus. É um refrão, todo o livro. Eu só li 4, mas se os irmãos procurarem, vão ter aí 10 ou um pouco mais. É um refrão que vai se repetindo em todo o livro. E o temor a Deus, devemos entender, ele não deve ser visto como uma referência vazia, uma abstração sentimental de pessoas que dizem assim, né? Talvez você já tenha encontrado com pessoas que dizem assim: ah, Deus é tudo. Faz até um sentimentalismo, né? Bota a mão no coração: olha, eu sei que você é da igreja, eu não sou da igreja, mas vou te dizer uma coisa: Deus é tudo para mim. O temor a Deus não é um sentimentalismo vazio, isso fica claro aqui. Mas com as nossas vidas, nós demonstramos esse temor a Deus. Muitos estão tendo essa atitude de uma abstração sentimental, mas estão negando Deus naquilo que é bem visível. Por isso que o autor coloca duas coisas aqui: temor a Deus, mas ele para não deixar dúvida, ele coloca a segunda coisa que mostra esse temor a Deus. Temor a Deus, guardando os seus mandamentos. Então o temor a Deus se expressa quando nós guardamos, obedecemos, vivemos os mandamentos de Deus. Então de nada adianta dizermos que amamos a Deus, seja aqui dentro, seja em qualquer lugar, e não guardarmos os mandamentos de Deus quando nós saímos por estas portas. Não vai adiantar de nada, meu irmão, dizer: eu temo a Deus, Deus é tudo para mim, se a partir daquelas portas ali, nós não guardarmos os mandamentos do Senhor. A ordem dada a Adão no jardim, ela não foi revogada. Deus ainda requer do homem:
temor a Ele, obediência aos seus mandamentos. E o próprio texto nos diz aqui, né, no verso 13, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, e diz assim, porque isto é, o que, meus irmãos? O dever de todo homem. A palavra usada aqui é forte, é dever. Não é opção. Não é algo que a gente possa dizer, eu quero ou não quero fazer. Não, é um dever. O autor de Eclesiastes coloca a palavra mais forte. É um dever de todo homem. Então, a ordem dada no Jardim do Éden, ela não foi revogada. Deus deu a ordem ao casal, um dever ao casal. Não coma desta árvore. Deus tem dado um dever a toda a humanidade. Temer a Ele, guardar os seus mandamentos. O homem vai ter que prestar obediência a Deus, não se contaminando com o pecado. E por que o homem deve temer a Deus? Por que devemos temer a Deus? Obviamente que o sentimento original e primordial que deveria mover o nosso temor a Deus, deveria ser o amor e a gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Esse era o sentimento primordial. Antes do pecado, Adão e Eva deveriam temer a Deus, não por medo, mas pela gratidão de tudo que haviam recebido, né, do lugar que haviam sido colocado, né, da vida que haviam recebido de Deus, o Criador e sustentador de tudo. Mas por conta do pecado, o homem também deve saber que Deus é justo juiz. E que em breve Ele virá para julgar a todos. E o sábio faz exatamente isso. O livro de Eclesiastes é maravilhoso, porque o autor, na sua época, ainda não tendo os elementos, como eu falei, se eu não me engano, na última ou na penúltima pregação que eu ministrei aqui, não tendo os elementos teológicos que nós temos hoje, o autor fala de coisas que iriam acontecer mais à frente. Então, essa ideia de juízo, essa ideia de ressurreição dos mortos, ainda não era uma ideia teológica bem formulada na época de Salomão. Mas Salomão, ou o sábio que escreveu aqui, coloca isso. A ideia de juízo, né, uma ideia escatológica. O sábio deixa isso bem claro aqui no verso 14. Né, que o homem deve temer a Deus, deve guardar os seus mandamentos. Isso é um dever de todo homem. E ele diz, a razão disso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai julgar a terra, meu irmão. Deus vai julgar a humanidade. Bispo Walter, ele tem uma frase que é conhecida, que de vez em quando aparece na internet, né? Uma frase que ele falou há muito tempo atrás. Mais ou menos assim, muitos dizem, só Deus pode me julgar. E ele acrescenta, mas isso não te assusta? Isso não te assusta? Só Deus pode nos julgar. Às vezes tem pessoas que falam isso lá no mundo, né? Quando alguém fala uma palavra verdadeira para ela, ela se defende dizendo, só Deus pode me julgar. Aí você, sabendo dessa frase, responda para ela, mas isso não te assusta, meu irmão? Só Deus pode nos julgar. E eu pergunto aos irmãos e irmãs, quem poderá permanecer de pé diante do justo juiz? Quem irá? Quem poderá pleitear a sua inocência ou sua ausência de culpa perante aquele que conhece até mesmo os nossos pensamentos e os atos que não foram conhecidos? O próprio texto diz aqui, até aquelas obras que estão o quê, meus irmãos? Escondidas. Então quem pode permanecer de pé diante desse justo juiz? Quem é que pode, meus irmãos? E eu creio que todos nós já sabemos a resposta. Qual é a resposta? Qual é a resposta, igreja? Ninguém. Ninguém poderá permanecer de pé diante desse justo juiz. O veredicto da palavra já foi dado. Nós somos
culpados. Não foi isso que nós cantamos nesta manhã? A ira de Deus, né? Um conceito teológico tão maravilhoso. Nós fomos, né? O veredito já foi dado a todos nós. Nós somos culpados. Diga bem alto comigo, eu sou culpado. É isso que a Bíblia nos mostra o tempo todo. E o livro de Eclesiastes termina nos mostrando, né? Nos mostrando que uma resposta precisaria ser dada aos dilemas que envolvem a vida humana. É isso que Eclesiastes termina apontando. Uma resposta precisa ser dada para tudo que foi tratado aqui no livro. Uma solução precisa ser dada para as incoerências, para as contradições, para os paradoxos, para as aparentes injustiças que a vida produz. O que o autor está terminando o livro dizendo aqui: será que a vida é assim mesmo? Será que não há um sentido para a vida, como muitos dizem que não há? O autor está terminando o livro trazendo essa questão. Mas quem conhece, por isso que eu disse que livro de Eclesiastes, ele separado é uma coisa, mas dentro do contexto do plano da salvação, ele se encaixa perfeitamente. Porque a Bíblia nos mostra que há sim um sentido para a vida. Deus está conduzindo o seu povo e se revelando na história. É isso que Deus está fazendo. Desde a criação, conduzindo o seu povo, formando o seu povo e se revelando ao seu povo ao longo da história. Aquele único pastor que Eclesiastes citou aqui, que inspirou o sábio, ele não ficou oculto. O autor de Eclesiastes fala do único pastor. Então quem é? Vamos responder agora. Quem é esse único pastor? Que Eclesiastes fala aqui, o profeta fala dele. Vamos ver o que o profeta fala dele. Profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 23. Vai um pouco mais à frente. Vamos ver o que Ezequiel fala desse pastor que viria. Ezequiel 34, verso 23. Quem já abriu, diga amém. Diz assim: suscitarei para elas, o que, meus irmãos? Um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e ele lhes servirá de quê, meus irmãos? De pastor. Então, Eclesiastes fala desse pastor, profeta Ezequiel fala desse pastor, e fala aqui uma característica messiânica desse pastor. Chama ele de o meu servo Davi. Mas quem conhece a cronologia bíblica, sabe que Davi já estava o quê, meus irmãos? Quando Ezequiel escreveu isso aqui, estava morto. Então de quem ele está falando aqui? Davi é uma designação messiânica, apontando para outro. Mas esse único pastor, ele veio. E quando ele veio, ele não deixou dúvida de que ele era o sumo pastor, o único pastor. Lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Nós vemos Jesus aqui falando, mas ele fala diferente. Ele fala um tanto diferente. João 10, verso 11. Ele fala assim: o sumo pastor vai vir? É isso que ele fala aqui no verso 11? O que ele diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz o que, meus irmãos? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho. E um que, meus irmãos? E um pastor. Então a resposta foi dada. O único pastor é Cristo Jesus. Ele foi prometido, ele veio, e para não deixar dúvida, ele mesmo diz de si mesmo: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que foi prometido.
Então, Eclesiastes termina, meus irmãos, eu diria que num tom escatológico e redentivo. O livro de Eclesiastes, ele está mostrando a escatologia, o plano da redenção. O autor, seja Salomão, mesmo com toda a sabedoria que obteve, ele chegou ao seu limite de coisas que não conseguia compreender ou alcançar. Salomão foi um homem, no seu tempo, o texto bíblico diz, o mais sábio da sua época. Mas séculos depois, veio um que, se comparando a Salomão, ele disse algo: eis aqui quem está, que é igual a Salomão. O que Jesus disse? Eis aqui quem é maior do que Salomão. É maior do que a sabedoria de Salomão foi grande, mas a sabedoria de Jesus, ela é incomparável. O próprio Jesus disse isso de si: está aqui quem é maior do que Salomão. O apóstolo Paulo declara a mesma coisa em outras palavras. Ele diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê, meus irmãos? Ocultos. Em Cristo há todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus veio para ser a resposta de Deus aos dilemas da vida humana e trazer sobre nós a justiça necessária para nos apresentarmos perante Deus. O veredito da Bíblia é: somos culpados, mas Jesus nos dá um braço e nos apresenta ao Pai, dizendo: eles são justificados em mim. Então, essa é a resposta bíblica que Eclesiastes clamou, dizendo: como é que esses dilemas da vida são respondidos? O Evangelho responde os dilemas da vida. Jesus responde os dilemas da vida. Então eu espero que os irmãos e irmãs tenham sido abençoados com esses estudos em Eclesiastes, como eu e os outros pastores que ministraram este curso aqui foram. Quem foi abençoado com o livro de Eclesiastes? Eu fui tremendamente abençoado. Eclesiastes mostrou algumas verdades necessárias, que nós precisamos sempre lembrar delas. A vida é complicada mesmo. Essa é uma verdade que Eclesiastes está mostrando o tempo todo. A vida é complicada mesmo, para se viver e para entender. Quem já teve algum problema na vida que disse assim: eu não entendo isso? Quem já teve essa situação de dizer: eu não entendo isso, isso não me encaixa na cabeça? Algumas coisas você poderá dizer: isto aconteceu por conta daquilo. Às vezes a gente tem essa maneira de dizer: isso aqui aconteceu, mas foi por isso. Mas algumas vezes, essa nossa regra é quebrada. Às vezes a mesma coisa acontece e não é por aquilo que nós havíamos associado. É um mistério. Nós não conseguimos compreender tudo. Justos e ímpios sofrem. Bons e maus perecem. A vida não é fácil de se compreender. É isso que Eclesiastes e toda a palavra de Deus está mostrando a nós. Não é fácil de se compreender. Mas nesse finalzinho do livro de Eclesiastes, está aqui o que importa saber e fazer. Teme a Deus e guarda os seus, é o que importa saber. Então, voltando à figura lá do professor que eu falei no início, quem se lembrou de um professor que fazia isso com você lá no início? Então, se lembrando do professor, esse professor certamente colocaria no resumo dele essa questão para você responder na prova. O que importa fazer para se viver uma vida de paz e uma vida de felicidade? O que importa saber? Se ele fosse muito bom mesmo, muito generoso mesmo, ele talvez ia até botar em letras pequenas ali o versículo para você responder, Teme a Deus e guarda os seus mandamentos.
Temer a Deus sempre, irmãos. Trazendo sempre para o coração e mente a sua palavra e a sua vontade. A resposta parcial que o sábio teve no seu tempo, porque nós devemos entender a revelação bíblica desta maneira. Salomão, por mais sábio que fosse na sua época, ele não tinha capacidade de alcançar o conhecimento que nós temos hoje. Porque a revelação ainda estava sendo trazida, ainda estava sendo dada. Então ele teve uma resposta parcial. Ele disse, olha, essa é a suma, teme a Deus, guarde os seus mandamentos. O que eu posso dizer é que o juiz virá para dar uma resposta a tudo isso, mas ele não sabia muito bem como seria essa resposta. Mas a Bíblia nos ensina que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para ser a resposta de tudo aquilo que nós precisamos saber. A resposta final para os dilemas que nós vivemos nesta terra. Para os dilemas que, como bem disse o autor de Eclesiastes, que nós vivemos debaixo do sol. Por isso devemos declarar, como já cantamos aqui, em alguns louvores nesta manhã, e quero chamar o irmão Júnior, para cantar também, aquilo que são as palavras do apóstolo Paulo. Porque dele, por meio dele, para ele, que trouxe a resposta de todas as coisas, a ele seja o que, meus irmãos? A glória, louvor, a honra para todo sempre.